Boa noite para você de casa. Agora o NTV News. Patos de Minas registra mais uma morte por Covid-19 e 18 novos casos da doença. A ocupação de leitos clínicos continua acima de 100%. Mãe reclama que laudo errado impede que filho acamado seja vacinado contra a Covid-19. Na edição desta quarta-feira você vai ver também. Homem é baleado no bairro Quebec e polícia procura por atirador. Polícia Civil localiza em Patos de Minas gado roubado em Uberaba. Homem acusado de molestar neta continua preso e polícia segue com investigações. Moradora reclama de infestação de pernilongos no bairro Cidade Nova. No Dia Internacional da Enfermagem, a gente fala sobre os desafios dos profissionais que estão na linha de frente da pandemia. Os riscos de doenças respiratórias que aumentam com as baixas temperaturas. Pessoas com síndrome de Down recebem a primeira dose da vacina contra a Covid em Patos de Minas. Petição encaminhada à Comissão Interamericana de Direitos Humanos pede revogação da Lei de Segurança Nacional. Tem ainda mais da notícia e muito mais informações agora no NTV News. Uma ocorrência de porte ilegal de arma de fogo foi registrada pela Polícia Rodoviária Federal na madrugada desta quarta-feira na BR-365 em Patos de Minas. Agentes do Grupo de Patrulhamento Tático abordaram no posto da PRF um veículo Fiat Siena emplacado em Uberlândia. Durante as verificações, os policiais se depararam com um revólver calibre 38 que continha 2 munições intactas e uma deflagrada. A arma estava na cintura do condutor de 34 anos. Mais uma tentativa de homicídio foi registrada no bairro Quebec, em Patos de Minas. Um homem de 25 anos foi baleado na manhã de hoje por um atirador já identificado e que está sendo procurado pela Polícia Militar. Segundo as informações, Douglas Pereira da Silva, de 25 anos, caminhava pelo bairro Quebec, quando na rua 16 foi surpreendido por um atirador que estava de bicicleta. Douglas tentou fugir, mas foi alcançado e alvejado na perna direita e no tórax. O indivíduo transitava pela via pública e foi alcançado por um ciclista que efetuou 3 disparos, atingindo os 3 disparos desse indivíduo. Na sequência, o autor que estava de bicicleta, ele evadiu. O autor dos disparos foi identificado minutos após o crime. Ele já é conhecido no meio policial. O suspeito, ele está identificado, ele foi apontado por testemunhas e para a própria vítima, né? Ele já é conhecido da Polícia Militar, tem outras passagens policiais. A vítima foi encaminhada consciente para o Hospital Regional Antônio Dias. A Polícia Civil conseguiu recuperar nesta quarta-feira, em uma propriedade rural de Patos de Minas, mais de 30 reses que foram roubadas em Uberaba. O crime aconteceu em uma fazenda nas margens da rodovia 262. Segundo informações da Delegacia de Crimes contra o Patrimônio, os animais estavam em uma propriedade rural de Patos de Minas e seriam vendidos. Quando os policiais chegaram no local, localizado na região conhecida como Firmes, em Areado, encontraram os 38 animais roubados em Uberaba. Na propriedade rural foi encontrado apenas o caseiro, que foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências cabíveis. A investigação continuará para identificar os verdadeiros autores do roubo e a conduta de cada um dos envolvidos. Segundo as informações, as vítimas foram surpreendidas na segunda-feira por 5 homens que estavam com arma de fogo. Eles teriam trancado as vítimas em cômodos da casa. Essas pessoas ainda teriam escutado o barulho de caminhões chegando no local. A movimentação durou toda a madrugada, até o momento em que elas conseguiram se libertar e constataram que os criminosos levaram os animais e maquinários. Daqui a pouco aqui no News, homem acusado de molestar neta continua preso e polícia segue com as investigações. E moradora reclama de infestação de pernilongos no bairro Cidade Nova. A Polícia Civil continua investigando o caso do homem que foi preso no último fim de semana acusado de ter abusado sexualmente da própria neta em Patos de Minas. O fato aconteceu no último sábado, quando o avô da criança foi preso em flagrante e conduzido para a delegacia, suspeito de estuprar a própria neta, de apenas 4 anos de idade. Ainda na data, os envolvidos foram ouvidos e a Polícia Civil deu início às investigações. Estava faltando a realização de algumas perícias, o exame de corpo de delito da vítima, que vai ser indireto, com base no prontuário médico que ela foi atendida por uma médica.
um exame da foto de um celular. Então, alguns laudos periciais estavam pendentes. As oitivas foram realizadas já tudo no dia do flagrante. Lá mesmo foram ouvidas todas as pessoas possivelmente que teriam algum conhecimento dos fatos. Pelas investigações, não foi possível concluir se de fato a criança foi abusada em outras situações ou quando ocorreram. Segundo a delegada, a menina afirma que sim, mas não sabe precisar quando. Ainda assim, é a palavra dela. É a palavra da vítima, porque as pessoas que convivem ali naquele ambiente, as pessoas que frequentam a casa e convivem ali, não tinham notado nada, não desconfiavam de nada. E, na verdade, foi a primeira vez que ela relata esse abuso. A criança, ela conta que isso aconteceu. Quando ouvida, ela fala que foi mais de uma vez, de que o avô teria realizado atos libidinosos com ela, e tinha pedido para ela que não contasse isso para ninguém, e, segundo ela, isso não foi só uma vez, teria ocorrido outras vezes. Todavia, pela idade mesmo, ela não consegue expressar ou determinar quantas vezes isso teria acontecido ou em quais datas, né? Mas, segundo ela, aquele ato do abuso sexual que gerou a prisão em flagrante dele não foi um ato isolado. E ele teria realizado atos libidinosos com ela. Ela contou isso para ela chama de tia, é a companheira da mãe dela, e aí, a partir de tudo, foi acionada a polícia e o procedimento chegou ao nosso conhecimento, onde foi feita a prisão em flagrante delito do investigado. O avô foi conduzido para o presídio de Patrocínio, onde segue à disposição da justiça, e a menina e os familiares foram orientados a encaminhá-la para acompanhamento psicológico. Ele foi preso em flagrante, né? E como o presídio de Patos de Minas ainda não está recebendo os conduzidos, ele foi encaminhado para Patrocínio e lá ele está à disposição da justiça. O flagrante ele ainda não venceu, nós temos 10 dias para concluir ele e relatar e mandar para a justiça. E ele está preso até então. Todas as vítimas a gente orienta o encaminhamento psicológico dela, até pela idade, né? Qual o dano causado, o trauma que isso pode gerar nela. Ela foi encaminhada para atendimento psicológico pela família, né? A mãe foi orientada nesse sentido e a gente acredita que ela esteja passando por esse atendimento. Agora, uma reclamação que vem do bairro Cidade Nova, em Patos de Minas, onde uma moradora diz que vem convivendo com transtornos causados por pernilongos. Ela disse que já pediu providências para o problema na prefeitura, mas que até agora nada foi feito. As marcas na parede são de pernilongos na casa da Kelly, que fica na rua Afonsina Maciel, no bairro Cidade Nova, em Patos de Minas. Há 13 anos, ela e a família convivem com problemas causados pelos mosquitos. Tem 13 anos que eu moro aqui, só que, assim, esses pernilongos acompanham a gente nesses 13 anos. Aqui eu peguei dengue, meu filho já pegou dengue, meu marido já pegou dengue. Então, assim, todo mundo já pegou dengue aqui em casa. Porém, ultimamente, esse mosquito está ficando mais tempo. Antigamente era 6 horas da tarde, assim, mais ou menos, eles começavam, né? E agora não, agora é de dia, é de madrugada, não tem horário mais. Dia e noite, eles utilizam meios para tentar conter os pernilongos. Uma tela na janela já foi colocada e outra na porta de entrada será instalada em breve. Tá complicado, porque é raquete 24 horas, é Baygon também direto, ainda faz mal para a saúde, que a gente tem problema de rinite, e é 24 horas, sabe? Assim, a minha sobrinha fica aqui em casa também, tem alergia, até com as perninhas todas picadas, e eles não fazem barulho, e eles andam, é de nuvem, eles não andam só um ou outro, é nuvem, então é muitos mesmo. Um pouquinho, porque eu já lavei aqui as paredes ali, e o meu cachorro tá com alergia, de tá pegando por cima do pelo do cachorro, não sei como que eles estão conseguindo fazer isso, sabe? Mas tá assim, uma coisa tremenda, tá muito difícil. Vou fazer uma cortina de telinha, aquelas preta, para ver se abre um pouco para entrar ventilação, porque não tem como ficar com a casa fechada, né? E entrou, que seja, eles carregam a gente, e é muito pernilongo. Reclamações já foram feitas, porém, nenhuma solução dada. Meu marido entrou em contato com o pessoal e eles falaram assim, que acredita que é porque a Sica tem um bosque, e nesse bosque produzem esse tipo de mosquito.
Só que é para me ver se aqui em casa tem foco de mosquito. Então eu nem planta com nada de água eu tenho. Então aqui em casa tá fora de ser, né? E pediu para entrar em contato com o pessoal que vai vir dar uma vistoria no bairro. Aí, para depois, se der algum problema, para chamar o fumacê, para pedir o fumacê para estar passando. Até então, o fumacê passava quase todos os dias, de uns 2 meses atrás, né? Agora nada de fumacê. O vizinho está reclamando. De madrugada eu escuto a raquete também nos vizinhos. Então não sou só eu que tô passando por isso. Em nota, a Prefeitura respondeu que os insetos são pernilongos comuns, cujo principal foco está numa indústria de atomatados situada no referido bairro, diz o texto. A nota diz ainda que o Programa Municipal de Combate à Dengue mantém contato com a empresa, a quem cabe aí as ações de solucionar o problema. Além disso, de acordo com o texto, quarteirões próximos à empresa recebem o fumacê com regularidade, sendo a próxima data agendada para o domingo, 16 de maio. A Prefeitura afirma ainda que compete ao Executivo, o que compete ao Executivo local está sendo realizado lá no bairro. Em instantes aqui no News a gente mostra como fica o tempo em Patos de Minas e região, os riscos de doenças respiratórias que aumentam com as baixas temperaturas. No Dia Internacional da Enfermagem a gente fala dos desafios dos profissionais que estão na linha de frente da pandemia. 12 de maio é o Dia Internacional da Enfermagem, uma data que, em meio à pandemia, ganha relevância ainda maior diante da importância destes profissionais da saúde que estão há mais de um ano na linha de frente no combate à Covid-19. A data, além de ser um dia dedicado aos profissionais da enfermagem, é também uma homenagem à enfermeira britânica Florence Nightingale, nascida em 12 de maio de 1820. Pode-se considerá-la um verdadeiro símbolo da profissão, cujo objetivo sempre foi cuidar da saúde e da vida humana. A Marina é chefe de enfermagem há 6 anos e atua na profissão há 15. Assim como a Florence, ela é uma verdadeira guerreira, responsável por uma equipe de mais de 200 profissionais. Durante a atuação das minhas tarefas diárias, eu vi a necessidade de realizar dimensionamento diários de pessoal. Ora eu precisava de uma equipe maior dando suporte no pronto-socorro, ora eu precisava de relocar essa equipe para dentro das UTIs, onde a gente estava com um número muito alto de pacientes críticos. Nos últimos meses, tivemos vários pacientes que saíram do hospital vitoriosos, que venceram realmente e superaram a Covid-19. A Ana é coordenadora de enfermagem. É ela a responsável por orientar as equipes a respeito do que deverá ser feito, repassar as deliberações para cada um, além de manter os médicos informados a respeito de seus pacientes e fazer o acompanhamento de tudo o que acontece no setor. Ao iniciar o plantão, a gente confere todas as salas de urgências, os materiais, né, do setor, para ver se está tudo, né, em ordem para receber os clientes, né. A gente conversa com a equipe, né, para estar verificando, né, confirmando as funções de cada um, delimitando as tarefas do dia, fazendo orientações, né. A gente também auxilia em procedimentos com os médicos nos consultórios. Durante a pandemia, esse profissional se tornou ainda mais visível e importante para aqueles que passam pela doença, pois estiveram e ainda estão na linha de frente. Para eles, não tem sido fácil. Lidar com toda essa pressão exige uma carga emocional muito além do comum. Tenho várias histórias emocionantes, né, que me marcaram a minha profissão ao longo da vida. Mas recentemente nós tivemos uma colega de trabalho que no momento do pico mais intenso da Covid-19 ela necessitava de um leito de UTI. Infelizmente, em pouco tempo que ela esteve conosco, ela adquiriu a Covid-19, ficou internada conosco há mais de um mês na UTI. Infelizmente ela veio a falecer. Ela não suportou, né, ela não conseguiu vencer assim como tantos outros pacientes a Covid. Zelar pela vida de outro ser humano é uma tarefa de grande responsabilidade. E muitas vezes essa escolha pode trazer memórias e experiências marcantes e nem sempre agradáveis. Mas
é algo que elas, como tantos outros, escolheram por amor. E a isso, cabe a nós agradecer por tamanha dedicação. Eu falo que a enfermagem me escolheu. O profissional da saúde, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, ele, antes de escolher ser técnico de enfermagem, ele tem que escolher amar o próximo, gostar das pessoas. E eu sou apaixonada pelo que eu faço. Não me vejo fazendo outra coisa. A enfermagem, ela é muito importante. Então, quando você decide realmente optar pela enfermagem, é um sinônimo de doação. Então, assim, se você optou, com certeza você é uma pessoa que quer doar mais do que receber muitas vezes. Então, a gente doa cuidado, doa amor, carinho. Merece todas as homenagens, né? Sempre. A gente já percebeu, certamente você já percebeu, que as madrugadas e manhãs estão mais frias, não é mesmo? Pois é, né? Por isso é bom que a gente fique atento aos cuidados com a saúde. Afinal de contas, mudança no tempo é fator favorável para o surgimento de doenças respiratórias. Mudanças climáticas são fatores responsáveis por atrapalhar o bom funcionamento do nosso sistema respiratório. Isso ocorre porque o ambiente fica mais seco e a umidade mais baixa. Com isso, surgem as doenças respiratórias. O clima frio e seco, ele atrapalha o funcionamento da via aérea, acabando afetando na produção de muco. O muco que é produzido na via aérea é um importante fator de defesa. E, além disso, também atrapalha a depuração do muco, né? Tipo assim, a saída desse muco, levando junto também micro-organismos que seriam prejudiciais, porque os cílios que estão nas células da via aérea não funcionam também. E o clima frio e seco, ele também acaba que condensa a poluição do ambiente na camada mais baixa, mais próxima às pessoas. E aí acaba que essa poluição também é um fator importante para o início desses quadros respiratórios. Essas doenças são divididas em duas categorias: as agudas, como os resfriados e gripes, e as crônicas, como a rinite alérgica, bronquite e a asma. Nós temos as infecções virais, que vão desde o resfriado comum, passando pela gripe, a influenza H1N1 e até a Covid-19. E temos também as doenças não infecciosas, do tipo alérgica, entre as quais nós temos as rinites, as faringites, a bronquite e a asma. Clima seco e frio associado ao sistema respiratório não é boa combinação. Por isso, manter os cuidados para prevenir essas doenças respiratórias agudas e crônicas é essencial. Dentre as orientações estão manter os ambientes arejados e limpos, higienizar as mãos com frequência, lavar itens que ficaram guardados por bastante tempo e que serão utilizados nesse período de inverno e, por fim, manter uma boa combinação de rotina de exercícios físicos, alimentação saudável e hidratação. Manter os ambientes abertos, bem arejados, a gente fica muito em ambiente fechado nessa época de frio. Em relação ao ambiente também, é sempre importante a gente lembrar que agora é a época de a gente deixar muita coisa guardada, né? Tirar coisas que estavam guardadas. Então, a gente tirar, lavar tudo. A gente pode fazer o uso dos umidificadores, tem como colocar toalhas úmidas no ambiente também, que é uma forma fácil e simples. Ou até mesmo um vaso, não, mas algum tipo de bacia com água todo dia antes de dormir, deixa no quarto. Isso ajuda também a umidificar o ambiente. Lavar o nariz com soro fisiológico. A gente tem discutido muito a importância da lavagem nasal, porque com ela a gente consegue também expulsar, né? Você lava o nariz, você acaba expulsando também sujeira e micro-organismos que poderiam ficar retidos nesse nariz. Manter uma boa condição de hidratação. Muitas vezes as pessoas tomam muito líquido no calor e esquecem de tomar líquido no inverno. Além de manter uma boa condição de alimentação, atividade física, e se é portadora de uma doença crônica, como a bronquite, a asma, procurar o atendimento para que a sua doença permaneça controlada e assim evite as crises alérgicas que ocorrem nessa época do ano. Por falar em tempo frio, agora vamos conferir como é que fica o tempo amanhã em Patos de Minas e em algumas cidades da região.
Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Super promoção em armações. Pensou em ótica? Lembrou New Color. Em Patos de Minas, a umidade relativa do ar oscila entre 30% e 70%. A sensação de frio deve continuar nesta quinta-feira. A temperatura mínima prevista é de apenas 13 graus e a máxima não deve ultrapassar os 27 graus. Em Carmo do Paranaíba, a mínima prevista é de 12 graus, com a máxima podendo ficar em 26. Em Patrocínio, a mínima também deve marcar 12 graus. No município de Coromandel, a temperatura prevista varia entre mínima de 13 e máxima de 28 graus. Já em Lagamar, a previsão é de temperatura mínima de 14 graus e a máxima de 28 graus nesta quinta. A seguir aqui no News tem análise da notícia. Pessoas com síndrome de Down recebem a primeira dose da vacina contra a Covid. E mãe reclama que laudo errado impede que o filho acamado seja vacinado contra a Covid. A primeira dose da vacina para as pessoas com síndrome de Down, maiores de 18 anos, foi aplicada na manhã desta quarta-feira na APAE de Patos de Minas. Foram meses de luta e pedidos que a imunização contra a Covid-19 de pessoas com síndrome de Down em Patos de Minas fosse adiantada. O pedido não foi atendido, mas depois de tanta espera, o dia chegou. Tem um tempo que a gente vem tentando antecipar a vacinação, como foi feito em outros estados. Não conseguimos, mas hoje chegou o grande dia de estar imunizando os meninos e para mim é um prazer muito grande estar participando e vacinando o pessoal que eu convivo já há algum tempo já, e é uma satisfação muito grande. A primeira pessoa com síndrome de Down a tomar a dose inicial da vacina contra o novo coronavírus no município foi o Paulo Henrique. O que esse momento significa para você? É um alívio, né? Por quê? É que nos tempos de hoje, né, com essa doença, né, é um totalmente alívio. Um alívio para ele e para toda a família que o acompanha de perto. Nossa, é um alívio, né, porque a gente fica esperando essa vacina com o intuito de não pegar, né, o vírus, né, então é um alívio para a gente, né, uma alegria muito grande. Na fila, dezenas de pessoas, entre elas o Arthur, um artista que durante a pandemia mudou alguns costumes e está esperançoso para que tudo passe logo e ele possa voltar à sua rotina. Essa vacina vai me no coração e para mim, eu gosto de mexer com as pessoas, mas sim, ficar dentro da paz, dentro da igreja, sim, com as pessoas, ficar igual com as pessoas. Todo dia fico dentro de casa. É 50 dias. Mas sim, vacina é pra gente. Vacina é futuro por todo mundo aqui. Sim, salva vidas. Salva vidas, porque a vacina é Deus. A vacina disponibilizada é a AstraZeneca. Ao todo, 72 pessoas com síndrome de Down se cadastraram para serem imunizadas nessa quarta-feira. Desse total, 22 são atendidas pela APAE, aqui de Patos de Minas. Foram 72 pessoas que fizeram cadastro no portal da Prefeitura, né? Só que somente desses 22 são nossos, usuários da APAE. Então você vê que a campanha abrangiu o município todo, né? Ficamos muito felizes porque é um auge para a gente, né? Estar recebendo essa vacina. Porque é uma forma que a gente está garantindo para a gente retornar aos trabalhos da educação, da assistência social, pois a da saúde continua. A segunda dose deverá ser aplicada em 3 meses. Até lá, cuidados redobrados. Com tudo isso, cada olhar de esperança para os profissionais envolvidos representa missão cumprida. Está todo mundo muito empolgado e animado e querendo ficar livre o quanto antes desse vírus que está aterrorizando tanta gente, né? Hora da nossa análise da notícia com esse, que é o nosso primeiro assunto do dia, com a Ludmila Bahia. Ludmila, esse grupo, boa noite de novo, né? A gente já se cumprimentou ali na passagem entre programas. Este é um grupo que os pais já vinham aí pedindo, né, que fossem incluídos nas primeiras pessoas a serem vacinadas, o que não deu certo, mas agora nessa terceira etapa está sendo aí imunizado. Pois é, e uma palavra comum que a gente ouviu ali, primeiro boa noite para você, boa noite para todo mundo que acompanha o nosso análise da notícia, agora no NTV News, uma palavra repetida por muitas pessoas nessa vacinação
das pessoas portadoras de síndrome de Down foi alívio. E que alívio para essas pessoas, dava para ver ali o sorriso no rosto, a felicidade estampada, porque foi um pedido reiterado, feito para antecipar a prioridade vacinal, só que a Prefeitura de Patos de Minas disse que segue o Plano Nacional de Imunizações e segue também a recomendação do governo do estado de Minas Gerais. Portanto, mesmo com a autonomia para mudar o rito, ia e vai seguir o que dita o PNI. E hoje, enfim, chegou essa data e que bom que essas pessoas já foram vacinadas e que essa disponibilidade de vacinas chegue o quanto antes para todo mundo. É o que a gente deseja e espera, e ainda mais com até esse depoimento na CPI da pandemia hoje. A gente sabe que poderíamos estar num ritmo mais acelerado, numa situação menos pior do que a gente se encontra, se tivéssemos mais vacinas disponíveis, se o governo brasileiro tivesse feito um acordo com a Pfizer, quando essa, lá no mês de setembro, ofereceu os imunizantes ao Brasil. Lembrando que essa vacinação para as pessoas com síndrome de Down são para aquelas que têm acima de 18 anos, né? O pessoal mais novo ainda não está nessa etapa de vacinar ainda não. Ludmila, a gente muda de assunto e mostra o apelo de uma mãe que pede para que o filho acamado seja vacinado contra a Covid-19. Ela reclamou, inclusive, que um laudo errado feito pelo município estaria impedindo a imunização do rapaz. Em 2017, um fisioterapeuta e a médica do posto do bairro Floresta foram até a casa da Beth. E, segundo ela, mudaram o diagnóstico do filho, o Tiaguinho. Fizeram do jeito que eles quiseram. O fisioterapeuta esteve na minha casa, avaliou o Tiago aparentemente e deu esse diagnóstico de um DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, que o Tiago não tem, para nos obrigar a continuar usando o concentrador de oxigênio. Modernidade, sim, porém o meu filho, como ele não respira por vias normais, nasal e nem a boca, ele não engole, ele não respira, o Tiago não pode usar concentrador. Ele precisa de um oxigênio puro, 100%, para nebulizar ele, porque ele usa uma cânula de traqueostomia para respirar. Então, o que aconteceu com o Tiago da parada foi exatamente isso aí, por conta que ele não respira pelo nariz. Com o passar dos anos, veio a pandemia causada pelo novo coronavírus. Mesmo com a chegada da vacinação de pessoas com comorbidades, Tiaguinho não se enquadrou em nenhum dos requisitos. Um atestado pelo médico do Tiaguinho aponta a gravidade de saúde do homem e a necessidade para que ele se imunize. Estou com o relatório do médico para entregar para eles, porque o Tiago talvez tenha mais comorbidade do que um idoso de 80, 90 até 100 anos. E acredito que dentro do grupo prioritário, como o Tiago não entra, que ele não tem essa doença, o que acontece? Eu não posso esperar porque o Tiago tem apenas 31 anos de idade. Beth também pede o reconhecimento dela e da auxiliar como cuidadoras, e tão logo sejam vacinadas contra a Covid-19. As que são da área de saúde, que são enfermeiras, já foram vacinadas juntamente com os pacientes acamados e as cuidadoras independente da idade. Porque sabemos também, o grupo prioritário é minha idade 57 anos, a da minha secretária 46, a do Tiago 30. Então são idades muito distantes uma da outra, né? Não é justo que eu vacine e deixe a minha secretária e o Tiago. Nem vou vacinar. Se não puder vacinar o Tiago com esse relatório, eu não vou vacinar, porque não é justo. Meu filho que tem comorbidade, eu, graças a Deus, tenho uma saúde muito boa, porém a minha idade já está 57 anos, já está quase entrando no grupo prioritário. Então, é assim, no meu carinho, no meu amor que eu tenho pelo Tiago e pela Luciene, eu não acho justo eu vacinar por uma idade prioritária e eles não.
A gente questionou a Prefeitura sobre isso e ainda não tivemos resposta, mas Ludmila, a situação dessa mãe é compreensível, o desespero dela para vacinar o filho acamado, mas é muito complicado porque o Plano Nacional de Imunização não prevê isso agora, a idade dele, mesmo ele sendo acamado. A gente sabe de toda a luta da Beth com o Tiaguinho, né, e sabe das dificuldades dele, mas isso não está previsto. Dificilmente ela conseguirá colocar ele nessa lista mais prioritária por causa de todas as determinações do Ministério da Saúde e de tudo que a gente tem visto com relação à inserção ou não de grupos neste Plano Nacional de Imunização, né? E ali a Beth coloca algumas questões, algumas angústias, e provavelmente o Tiaguinho vai ser imunizado antes dela, porque a gente entrou agora numa fase de imunização de pessoas com comorbidades, mesmo que tenha ali uma faixa etária menor, mas são pessoas que têm comorbidades. Então, é preciso ter um laudo, é preciso ter alguma doença pré-existente para ter o direito de imunização nessas etapas do Programa Nacional de Imunização. A gente entende a angústia, a gente entende o apelo, é incontestável a necessidade de uma pessoa acamada de receber uma vacina contra a Covid-19, é um desejo da maioria da população para a gente ter uma cobertura maior, para a gente ter uma segurança, para a gente voltar a uma certa normalidade de uma pré-pandemia, mas a gente sabe que também há uma escassez de vacina, há um critério vacinal e há aí uma lista proposta pelo Plano Nacional de Imunização. Foi contestada em alguns momentos, questionada em outros. A gente sabe que tem grupos que já precisariam de ter sido imunizados. Está aí a questão dos professores, muitos até voltaram às atividades em Patos de Minas, outros devem retomar já no mês que vem. Então tem muita gente que tem que vacinar o quanto antes, até mesmo por conta da própria exposição e da necessidade. Mas a gente tem aí um rito vacinal e ele tem que ser seguido. E daqui a pouco a gente entende que o Tiaguinho está nessa lista para receber a imunização, até mesmo porque a Beth coloca as questões graves, respiratórias, e esse tipo de comorbidade entra sim nessa lista de prioridade vacinal, então já ele vai estar recebendo essa vacinação, até porque Patos de Minas segue o plano, conforme a gente falou anteriormente, tanto que o governo federal dita, e aí é obedecido também pelo governo do estado. Muito bem, Ludmila, a gente vai falar de outro assunto agora, porque temos mais um capítulo da CPI da Covid, né, que ouviu nesta quarta-feira o ex-secretário da Secretaria-Geral de Comunicação do governo Bolsonaro, Fábio Weingarten. Em seu depoimento, entre o que foi falado por ele afirmou que em setembro de 2020 ocorreu a oferta da Pfizer para recebimento prioritário da vacina contra a Covid, mas que o governo federal não respondeu à proposta formalizada em uma carta da farmacêutica até novembro, e aí depois ele deixou o governo. Isso vem de encontro com outras afirmações feitas por pessoas que deixaram o governo e até por opositores do governo Bolsonaro falando dessa possível negação do governo de adquirir as vacinas antecipadamente, como fez os Estados Unidos e outros países lá no ano passado, né? Talvez esse depoimento à CPI da pandemia tenha sido mais polêmico e importante até agora, até por conta das próprias divergências apresentadas pelo depoente. A gente sabe que a sessão teve que ser suspensa por alguns momentos, dada o calor que tomou as discussões, e à tarde não foi diferente, até porque o filho do presidente Bolsonaro, que não faz parte da comissão, esteve no local para apontar o dedo ao presidente, ao relator, ao Renan Calheiros, por conta do andamento e do clima acalorado. Então a gente percebeu, além dessa temperatura alta, dos ânimos acirrados, o Weingarten também, ele teve um discurso diferente do que disse a revista Veja. Na reportagem, ele acusou a equipe do Ministério da Saúde à época de incompetência por não fazer essa costura, essa celeridade no contrato com a Pfizer lá no mês de setembro, quando a farmacêutica apresentou a proposta para o governo brasileiro, a oferta de imunizantes. Isso não aconteceu, isso foi acontecer, essa assinatura de contrato só no mês de março, 6 meses depois, e esse é o grande questionamento, por que o governo brasileiro demorou tanto para assinar? E aí o Weingarten coloca, né, a CPI que
chegou, assim que recebeu o comunicado do CEO da farmacêutica, no mês de novembro, foi até o presidente da República buscar ali o que estava acontecendo, por que não tinha uma assinatura com a fabricante, e aí foi uma troca rápida de conversas, teve a sinalização positiva do ministro Guedes à época, e aí só uma sinalização por escrito lá, Anvisa, como se o presidente estivesse colocando a Anvisa como fator preponderante para a aprovação desse imunizante e assim assinar com a fabricante. Então são muitas questões aí colocadas, informações divergentes. O ex-secretário de comunicação, Fábio Weingarten, no momento ele recuou e aí os senadores disseram, olha, você tem que falar a verdade aqui. Tanto que eles recrutaram também a revista Veja, o áudio dessa entrevista para confrontar com o que ele estava falando, a CPI, ameaçando até mesmo o depoente de prisão, porque ao mentir para a CPI, comete-se uma infração gravíssima. Então, são vários pontos que são elencados nessa CPI da pandemia, com o ex-secretário de comunicação, importantíssimos para a gente entender até mesmo a postura do governo e nessa derrocada que temos agora. São milhões de vítimas, vidas perdidas da Covid-19, no momento até que a gente teve uma entrevista ontem aqui no NTV News com o infectologista e professor de medicina da UFMG, o Nair Tupinambás, dizendo, olha, essa terceira onda é real, existe sim essa possibilidade e ela pode ser mais grave, depende aí do comportamento das pessoas, mas também da atitude dos próprios gestores, dos próprios governantes. Então, daí é tudo muito amarrado, é tudo muito junto. Essa esfera saúde e política, nesse momento, estão de mãos dadas, abraçadas. É preciso responder algumas questões. Agora, essa questão de discussões, e filho do presidente da República não fazia parte, para acalorar ainda mais um momento complicado, fica difícil da gente entender e esclarecer, vai ficando mais obscuro ao invés de clarear as informações. Mas o que a gente sabe é que tem muita coisa para acontecer, essa CPI não terminou e o depoimento de hoje também não. Cada dia nós temos ali um capítulo que vai só piorando a situação do governo com relação ao tratamento da Covid. Ludmila, a gente acabou de registrar agora e vamos mostrar, a nossa reportagem acompanhou, um idoso foi atropelado enquanto atravessava uma avenida no bairro Boa Vista, aqui em Patos de Minas, e a gente tem essas informações aí com o repórter Rafael Ribeiro. Um acidente aconteceu em uma das avenidas mais movimentadas aqui do bairro Boa Vista, em Patos de Minas, a Afonso Queiroz. Segundo informações apuradas até o momento, o idoso tinha acabado de sair desta farmácia que fica na avenida e atravessava bem por esse canteiro central aonde eu estou passando agora. Aqui descia um motociclista de 25 anos que não viu quando o idoso tentou atravessar de uma vez. E a batida foi inevitável, o atropelamento foi inevitável. Esse idoso chegou a cair aqui no local, né? A moto está do outro lado ali, como você acompanha nas imagens, mas não teve nenhum dano material nessa moto, mas o motorista acredita que ele tenha batido no guidão e caído aqui, e o resgate foi chamado. O SAMU veio até o local, fez os primeiros socorros e ele foi encaminhado para o hospital em estado grave, segundo o SAMU. O motociclista que se envolveu nesse acidente, ele não fugiu do local, ficou aqui, prestou todo o apoio à vítima. A polícia vai aguardar para que a perícia técnica da Polícia Civil venha até o local para fazer os trabalhos de praxe. Não se sabe ainda o estado, o que aconteceu, por exemplo, se ele teve fratura ou um traumatismo. A gente vai apurar todas as informações, mas as informações que temos até o momento são essas. O idoso atravessava a Avenida Afonso Queiroz, no bairro Boa Vista, quando foi surpreendido por um motociclista. Inclusive, aqui dá para ver que o idoso atravessou num local muito perigoso, porque não tem sinalização de travessia elevada, muito menos de faixa de pedestre. Ele acabou arriscando, atravessando aqui e foi surpreendido por essa motocicleta que você acompanha nas imagens aí. As imagens são do Diego Braga, Rafael Ribeiro, direto para o NTV News. A gente faz uma parada aqui no News, depois do intervalo, Patos de Minas registra mais uma morte por Covid-19 e 18 novos casos da doença. A ocupação de leitos clínicos particulares continua acima de 100%.
Petição encaminhada à Comissão Interamericana de Direitos Humanos pede revogação da Lei de Segurança Nacional. De volta com a análise da notícia aqui no NTV News. Ludmila, vamos falar dos números da Covid em Patos de Minas, colocar o boletim na tela aí, boletim de hoje e de ontem. O novo boletim epidemiológico mostra 18 casos da Covid registrados, mais uma morte foi confirmada. Ludmila, ontem não tivemos registro, hoje tivemos. A vítima é um homem de 64 anos que faleceu no dia 9 de maio, né? E o número de internados aumentou aí. Daí a gente tem aí um retrato de um platô, praticamente uma estabilidade de casos da Covid-19 em Patos de Minas, só que é um número alto. Se a gente observa, praticamente todos os dias a gente tem registro de óbitos, a gente mantém ou aumenta a quantidade de internados, só que do boletim de terça para o de quarta, olha só, se a gente recorta a questão de internados, principalmente em leitos clínicos, olha a quantidade a mais em relação a ontem. Temos mais 8 pessoas internadas em leitos clínicos em Patos de Minas, temos mais uma pessoa necessitando de terapia intensiva também. A gente percebe que a média de casos novos se mantém aí, mas se a gente tem mais pessoas necessitando de assistência hospitalar, esse é o grande gargalo. E olha que se a gente observa hoje, se a gente mudar a tela, e a gente analisa a questão do percentual de ocupação hospitalar, se a gente voltar a 2 meses, a gente tinha muito menos disponibilidade de leitos clínicos e de UTI do que a gente tem hoje. E olha o que a gente está vendo agora na questão dos percentuais. Um grande aumento de sexta-feira até esta quarta-feira, clínicos, rede pública e particular, chegando a 120%. Né? Se a gente observa ali, a gente tem uma diminuição de leitos clínicos, ocupação de leitos clínicos com relação a ontem, mas é um número muito alto. E o que preocupa é essa questão também da ocupação de leitos de terapia intensiva, que vem crescendo dia a dia. Então, por mais que estejamos notificando menos casos, o que a gente percebe é que esses casos também estão mais graves. Muito bem. Ludmila, a gente vai mudar de assunto porque uma petição foi encaminhada à Comissão Interamericana de Direitos Humanos por um grupo de advogados constitucionalistas que estão pedindo a revogação da Lei de Segurança Nacional. A iniciativa surgiu após inquéritos abertos contra figuras públicas. A petição encaminhada à Comissão Interamericana de Direitos Humanos pede a revogação da Lei de número 7.170, de 14 de dezembro de 1983, data ainda do período ditatorial e que precede a Constituição de 1988. O pedido foi encaminhado por advogados de todo o país, incluindo o advogado e professor em Patos de Minas, Gabriel Canedo. O principal argumento para entrarem com a petição é o entendimento de que o uso dela fere os direitos à liberdade de expressão. Esta lei passou a ser aplicada de uma forma assim vertiginosa, né, em vários inquéritos. Né? Isso aconteceu basicamente do ano de 2018 até agora. E ela veio sendo aplicada para, de certa maneira, silenciar as pessoas em relação a eventuais críticas direcionadas, sobretudo, aos governantes. Na falta de uma solução interna para resolver este problema, nós resolvemos então buscar a Comissão Interamericana de Direitos Humanos em busca de uma solução externa, a fim de que essa lei possa ser o quanto antes revogada e até mesmo os inquéritos que tramitam aqui no Brasil a partir da sua publicação e eventualmente processos penais sejam de forma imediata suspensos. O documento foi assinado ainda por figuras públicas como o humorista Danilo Gentili e o youtuber Felipe Neto, que foram alvos da aplicação da Lei de Segurança Nacional por publicações nas redes sociais. Eles, assim como outros que foram alvos da lei, serão representados por advogados envolvidos na petição. Nós tomamos por base esses casos específicos, concretos, obtivemos autorização formal de todas essas pessoas para representá-los, então, formalmente perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Agora cabe à comissão analisar a petição e tomar as devidas providências.
Além do pedido de revogação imediata da Lei de Segurança Nacional, logo a substituição por uma outra mais moderna e de acordo com a Constituição, pede-se ainda a suspensão dos inquéritos baseados na lei em questão. A comissão agora vai verificar os aspectos formais para saber se eles foram contemplados e se a petição poderá ser então processada e tramitada e posteriormente iniciará a sua tramitação. Não há um prazo certo de quando nós vamos obter uma resposta da comissão. Por fim, o que se quer garantir é que as pessoas sejam livres para se manifestarem publicamente e se responsabilizem por eventuais excessos, o que diante da Lei de Segurança Nacional não é esclarecido. A censura no Brasil é expressamente proibida pela nossa Constituição. Não cabe censura no atual regime constitucional. Agora, se porventura as pessoas, ao exercerem a liberdade de manifestação do pensamento, se excederem, elas poderão ser responsabilizadas posteriormente. Agora, o que se quer com a Lei de Segurança Nacional é justamente o contrário. É silenciar previamente as pessoas, é impedi-las de tecer essas críticas, especialmente aqueles que estão ocupando eventuais cargos públicos. Isso, evidentemente, é inadmissível. Até porque, Ludmila, numa democracia você fala o que você quer, mas você responde por aquilo. Mas você tem o direito de falar e vai arcar com o seu posicionamento. O que esses famosos aí, principalmente da internet, questionam é de estarem sendo censurados no seu posicionamento, no que eles escrevem no Twitter, em todas as circunstâncias em que eles foram aí, inclusive processados, né? Acho que o grande temor dessas pessoas, e usa-se muito Twitter e outras redes sociais, é de que isso sirva não só para poder balizar uma situação de excessos, mas também de amordaçar quem quer se manifestar ou quem quer exercer o livre direito de se manifestar, como previsto na nossa Constituição, né? O problema não está no ato de manifestar, porque todo mundo tem esse direito conforme a garantia constitucional, mas se não pode se cumprir esse regime ou essa lei prevista na nossa Constituição, aí se aciona, né, essa Lei de Segurança Nacional para se valer dessa prerrogativa. Agora, Odair, uma questão que a gente tem que colocar à luz é que toda crítica, toda análise, toda forma de condução é justa. O que não é justo, e nenhuma rede social, e também não é uma terra sem lei, é importante que a gente fale isso, não cabe também falar qualquer coisa e também não assinar por aquilo. Sim. Né? É o que a gente percebe muito, as pessoas atrás de um computador, atrás de um celular, falando o que tudo quer, e mais alguma coisa, só que essa pessoa também é responsabilizada por aquilo que ela fala, pelos seus atos. E não dá também para você cometer excessos e infringir leis para colocar ali um ponto de vista em que você não o sustente. Então é preciso sim que a gente se manifeste, é preciso sim que a gente fale, a gente tem essa garantia constitucional, está previsto, você deve falar sim, você deve se posicionar sim. É muito importante, a gente nunca viu esse movimento das pessoas tão presentes na política, até não dá para falar, eu não sou político, porque o engajamento é muito alto. É uma questão que faz parte da nossa rotina, da nossa vida, de tudo que a gente precisa, uma questão, um ato político, mas é importante que a gente também assuma as nossas falas e não se esconda em perfis fakes, falsos, que não é o caso dessas pessoas citadas aí, representadas por esse conjunto de advogados. São pessoas que se posicionaram em algum momento, tentaram ser censuradas ou mesmo amordaçadas. Elas assumiram suas falas e é importante a gente frisar essas questões, que a gente assuma o que fale e não cometa outros crimes para bancar algum ponto de vista em que a gente não se balizou na própria opinião, mas está fazendo aí ecoar uma opinião coletiva. Até porque não é porque é virtual que é uma terra sem lei, né? Você está ali no ambiente virtual, mas está interagindo com toda a vida das pessoas, né? E aí você tem que realmente
ter esse entendimento de que vai responder por isso e de que pode se expressar, mas que existe uma lei, ou existem leis que balizam tudo isso, né? Ludmila, com essa a gente encerra a nossa análise de hoje, volta amanhã, né, a partir das 19 horas com mais NTV News. Obrigado por mais uma participação sua aqui. Obrigado, Daí, pela companhia, a todos que estiveram conosco nessa edição do NTV News. Amanhã a gente volta, lembrando que às 11h30 tem 30 minutos. Obrigada a todos, boa noite. Boa noite para você e até amanhã.